O amianto está proibido em mais de 60 países por ser uma substância cancerígena. No Brasil, também foi proibido em alguns estados. Porém, uma liminar do Supremo Tribunal Federal voltou a liberar a sua produção. O amianto é um mineral utilizado na fabricação de diversos produtos, principalmente telhas e caixas d'água. E apesar de já ter sido provado que o seu uso faz mal à saúde, o Brasil continua sendo um dos principais produtores e consumidores do produto. Vamos conversar hoje no Ligado sobre as doenças associadas ao amianto, como fazer o seu descarte e o significado desta decisão do Supremo na luta contra o amianto. É agora, não saia daí. O Ligado em Saúde já está começando. Eu sou Francisco Pedra, sou médico sanitarista, trabalho na Fiocruz e vim falar sobre as doenças causadas pelo amianto e como proteger a população. Olá, doutor, seja muito bem-vindo ao Ligado em Saúde, tudo bem? Tudo bem, sim. Bom, hoje a gente vai falar sobre o amianto e as doenças associadas ao amianto. Queria começar entendendo o que é o amianto. O amianto ou asbesto são nomes equivalentes, tanto faz. É um grupo de minerais com formato fibroso, encontrado em quase todo o mundo, um número muito grande, que serve para uma variedade muito grande de aplicações. Um subgrupo de anfibólios foi proibido na década de 70, 80, porque é extremamente agressivo à saúde. Como ele foi proibido, grande parte do mundo só usa essa variedade do material, que é o crisotila. Crisotila. E o amianto ele é utilizado na fabricação de vários materiais, né? Principalmente telhas e caixas d'água. Quais outros materiais também utilizam amianto na sua composição? Você disse certo, 85% do crisotila é utilizado na produção de fibrocimento, uma mistura de amianto com cimento. E vai para a construção civil, placas, drywall, como você disse, telhas. Pode-se estimar em milhões de residências com telhados e até caixas d'água de amianto. Mas também uma enorme variedade de produtos na indústria elétrica, na construção de navios, na fabricação de pastilhas de freio para automóveis, para trem, tubulações, etc. Mas por que ele é tão utilizado? Porque ele tem baixo custo e ele é resistente ao calor? Quais as características dele? Por que ele é tão utilizado? Exatamente. É um material que é resistente à temperatura, ao atrito e de longa durabilidade. E tem uma certa abundância na natureza. E ele se aplica a muitos produtos, inclusive pode ser fiado, virar um fio e assim ser tecido. Só que o amianto é cancerígeno, mas desde quando se sabe que ele é cancerígeno? Desde 1960. Na África do Sul, Wagner descobriu que havia o melhor. Ele consolidou esse conhecimento e, a partir daí, os estudos se multiplicaram, já vinham ocorrendo, mas a causa desse tipo de câncer, em particular do mesotelioma, do câncer de pulmão e outros, vem sendo estudada desde então. Então vamos ver aqui na tela as principais doenças associadas ao amianto e eu queria que a gente fosse comentando cada uma delas, como elas acontecem. Vamos dar uma olhada. A gente está vendo ali asbestose, câncer de pulmão, câncer de laringe e do trato digestivo, câncer de ovário e o mesotelioma. Eu queria que você desse um panorama assim, geral de como cada uma dessas doenças se apresenta, quais os sintomas. É importante destacar que são doenças negligenciadas. Isso significa que elas não têm o cuidado devido, como um outro grupo grande de doenças, e a atenção necessária, a aplicação de recursos para que essas doenças sejam encontradas e as providências cabíveis tomadas. Então, há
um número muito grande de casos, né, que em conjunto não são reconhecidos tardiamente. Isso se deve ao fato delas só manifestarem sintomas depois de anos, né? Algumas delas, depois de 30 anos que a pessoa teve o contato com amianto, é que vão aparecer os sintomas. E aí que a pessoa vai fazer o diagnóstico e descobre. Correto. Não é? Quais são as doenças que têm essa característica que eu falei? A asbestose pode ocorrer após 15 anos de exposição, de contato com o material. O câncer de pulmão, idem. O mesotelioma, que é a doença mais claramente, uma doença índice, ela representa quase que onde há o mesotelioma existe amianto. Exatamente porque a causa praticamente única é o amianto. A gente até estava conversando antes do programa e o senhor fez uma comparação, né? Como se o amianto está para o mesotelioma, como o cigarro está para o câncer de pulmão. Nós consideramos na prevenção duas coisas importantes. O primeiro é valorizar as doenças que podem ser evitadas, né? Porque é uma causa conhecida, existe opção para ela, a sociedade já conhece. A Europa praticamente toda proíbe o uso do amianto, a Nova Zelândia, a Austrália, os Estados Unidos. E nesses países a atenção é muito mais pronta, preparada, equipada para enfrentar o problema. Como 80% dos casos são provocados pelo amianto, de 80% a 90%, é como o câncer de pulmão realmente. Quando você encontra um caso, você pensa em cigarro, já associa com... ou pensa em amianto. E essa contaminação se dá de forma direta? A pessoa precisa estar em contato direto com o amianto para se contaminar? Contato direto, não. Ela pode ter contato indireto. Durante muitos anos, se encontraram casos de esposas de trabalhadores que tinham doenças relacionadas ao amianto, porque o trabalhador chegava em casa, a esposa lavava roupa, se contaminava e adquiria as doenças. É por aspiração. Exatamente. A principal forma de contaminação é aérea. O pulmão é a maior superfície de contato do ser humano com o ambiente. Então, a fibra, ela é despregada, ela é solta do material pelo atrito, por fraturas, por quebra e por vários procedimentos que fazem com que ela se liberte, fica no ar, ela permanece muito tempo no ar, ela é aspirada e ao penetrar na árvore respiratória ela produz esses efeitos. A ingestão de fibras é um assunto mais controverso, mas pode também causar, especialmente porque existe uma certa contaminação entre o material do aparelho digestivo e o respiratório pela garganta. Vamos ver, então, o depoimento da Maria Lúcia, que trabalhou durante 11 anos com amianto e hoje é presidente da ABREA, Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Vamos dar uma olhada na história dela. Trabalhei numa empresa há 11 anos como fiandeira. Fiandeira faz um tipo de barbante que é isolamento térmico. Quando eu entrei na empresa, não era obrigatório usar máscara, né? A máscara que nós recebíamos era aquela máscarinha branca, né, tipo de algodão, mas nós não éramos obrigados a colocar ela no uso, né? Prendia ela no uniforme. A máquina onde eu trabalhava era poeira demais, né? Todo o nosso setor tinha poeira, né? E mais tarde é que falaram que eu tinha que usar máscara. E depois, com o tempo que eu saí de lá, uns 6 para 7 anos que eu saí de lá, veio uma amiga minha aqui na minha casa, né, que é a Dona Rosa, que é fundadora da ABREA, uma das fundadoras da ABREA, que já faleceu também. Quando ela chegou, ela me encontrou com muita falta de ar. Ela falou, você está com falta de ar igualzinha a mim? Você tem o mesmo problema meu. O que o médico te falou? O médico me falou que é uma alergia. Aí ela falou assim, isso não é alergia. Aí marcou para mim fazer o exame na Fiocruz. Eu cheguei na Fiocruz, com as pesquisas que lá fizeram, né, me disseram que eu tinha asbestose. Nos meus exames mostrou que eu tinha asbestose. Como que a asbestose interfere na vida da senhora? A asbestose interfere na minha vida com muita falta de ar, né? É você saber que você está limitado. Você chega no médico, o médico diz para você, você tem uma doença irreversível. Isso é muito difícil quando o médico fala para você, não tem jeito. Você vai ter que conviver com ela, você vai ter que
mudar totalmente o seu jeito de viver. Não pode fazer muito exercício, né? Você não pode varrer mais uma casa, você não pode esfregar mais uma roupa na mão, né? Até para você se calçar, você não pode ter calçado que te exige muito, tem que ficar baixando. E agora eu só vivo com taquicardia. Só vivo com taquicardia, que isso o médico já falou. Isso é por causa da bestose, né? Porque aí o pulmão força muito o coração. Muitos colegas de trabalho da senhora tiveram problemas depois que saíram, que pararam de trabalhar? Vários, foram vários. Nós já perdemos mais de 30 amigos, assim, com problema de alimento. Fora aqueles que nós perdemos o contato, né? Que não temos mais contato, né? E de vez em quando a gente quer saber, né? Fulano morreu. Aí morreu de quê? Morreu com problema de falta de ar. Mas não sabia o que era falta de ar, né? E hoje em dia nós lutamos sim pela vida, para que outras pessoas que já trabalharam com amianto, ou que alguém da família trabalhou com amianto, né, venha saber do problema que acontece no amianto, né? Para se cuidar. Doutor, esse diagnóstico dessas doenças que a gente estava falando antes é complicado? A pessoa não pensa que pode ser uma daquelas doenças? É um diagnóstico difícil, complexo de fazer. É uma doença rara, muitos profissionais não são treinados para reconhecer. É preciso um treinamento muito sofisticado para o patologista reconhecer a lâmina. É importante realizar testes imunohistoquímicos, além dos exames de imagem, como ela mostrou. Esses testes nem sempre estão disponíveis, ou mais claramente, raramente estão disponíveis na rede de assistência. Então, quando é o caso de um médico pensar no problema, mesmo que ele queira, dificilmente ele vai encontrar na rede. Por isso é uma doença negligenciada. É bem difícil, depende de exames de imagem, de imunohistoquímica, depende da suspeita e depende da lembrança da pessoa de ter tido contato com o produto. Que às vezes foi há 20 anos atrás e a pessoa nem se lembra ou mais comumente entre 30 e 50 anos, em média 45 anos. Não vai lembrar que ela teve contato com amianto. Por exemplo, havia uma grande quantidade de amianto nas Torres Gêmeas de Nova York quando foram implodidas em 2001. Essa queda das duas torres, que eles tinham grande quantidade de amianto lá, né, revestindo as Torres Gêmeas, como fazem parte do revestimento de muitos domicílios e edificações nos países frios, na Europa, nos Estados Unidos. E a queda provocou uma grande nuvem de fumaça que alcançou 7 estados. Com certeza, daqui a 30 ou 40 anos, podemos esperar a ocorrência de uma epidemia de câncer de pulmão, de mesotelioma, de asbestose, e dificilmente as pessoas vão lembrar. Você estava num desses lugares naquela data, ou durante as semanas em que essa nuvem estava ali? Dificilmente. Então, doutor, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. Depois do intervalo, você vai saber sobre os interesses que envolvem a produção do amianto e como ele pode ser substituído por outros materiais. Fique ligado, a gente volta já. Estamos de volta e a conversa hoje é sobre doenças do amianto. Meu convidado aqui no estúdio é o Dr. Francisco Pedra, médico sanitarista. Bom, doutor, a gente viu no primeiro bloco o exemplo da Maria Lúcia, que teve uma das doenças associadas ao amianto. E eu queria saber, assim, essas doenças, elas têm cura? Elas têm um tratamento curativo? Não tem tratamento curativo, são doenças malignas. O mesotelioma é uma doença que não tem cura, é extremamente agressivo e mata em um ano, desculpa. Então, a solução é evitar o contato. Não aspirar fibra de amianto, por isso 55 países já proibiram o uso do amianto, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá. E tem alguma forma de se proteger nesse contato? A única forma segura de usar o amianto é usando uma vestimenta hermeticamente fechada, com proteção na cabeça, máscara de
respiratória e máscara para os olhos. É uma roupa como se fosse cuidar de um paciente com ebola. É o único uso realmente seguro. As indústrias que tiram o amianto dos prédios, as empresas treinam os seus trabalhadores dessa forma. Qualquer outra maneira que dê chance a pessoa se contaminar não é segura. E isso é importante, porque existe essa alegação, inclusive foi levada ao Supremo Tribunal Federal, de que o problema pode ser controlado com medidas simples, e não é verdade. E como o senhor falou, o amianto é proibido na maior parte dos países desenvolvidos, né? Mas em países como a Colômbia, México, aqui no Brasil, o consumo e a produção ainda são muito grandes. O Brasil é o terceiro maior consumidor e o quarto maior produtor. E agora está em vigor essa liminar no Supremo Tribunal Federal que libera o uso do amianto em alguns estados que já tinha sido proibido nesses estados e entra essa liminar para fazer essa liberação. Como é que o senhor vê essa posição do Supremo Tribunal? Um risco evitável. A proibição é uma recomendação da OMS, da Organização Internacional do Trabalho, de todas as sociedades médicas e de epidemiologia, dos especialistas em pneumologia. É uma determinação imperiosa. A indústria do amianto, através de outros atores, acionou o Supremo Tribunal Federal com uma alegação de uma ação aplicada através de uma ação de inconstitucionalidade. O Supremo concedeu uma liminar autorizando o uso e a comercialização e a fabricação de produtos com amianto, que autoriza o uso do material enquanto o Supremo não decide o mérito da causa. Me parece que é uma frente de enfrentamento do problema onde realmente houve um certo... Mas o avanço da sociedade para tirar o amianto do ambiente, das fábricas, é inexorável. Existem avanços na vigilância sanitária, proibindo a venda nas lojas, ou melhor, atento à comercialização, à construção civil, que é a maior cliente consumidora do amianto, que 95% da crisotila é empregada na construção civil, então é importante o treinamento dos trabalhadores, o enclausuramento do material, enquanto não há proibição efetiva. E existem alternativas, né, ao uso do amianto. A gente vai mostrar agora um projeto da Fiocruz que substitui o amianto por outros materiais em uma comunidade que fica no entorno do campus Fiocruz da Mata Atlântica. Vamos ver. Como o amianto não oferece riscos apenas para quem trabalha com ele, um projeto social da Fiocruz pretende trocar telhas e caixas d'água de amianto. Uma das linhas de pesquisa que a gente trabalha no Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica é trabalhar com habitação saudável, com construção coletiva de um território saudável. Existe a preocupação que essas telhas e caixas d'água de amianto, com o tempo, envelheçam, então essas partículas, né, nocivas à saúde ficam em contato direto e colocam em risco a saúde dos moradores. Muitas dessas casas não possuem, por exemplo, laje. E por isso a Fiocruz definiu esse projeto, que é um projeto piloto para beneficiar 28 moradias aqui do entorno do campus Fiocruz da Mata Atlântica. Achei ótimo deles vir dar essa condição para a gente, né? E vir esclarecer o motivo da troca, né? Pela uma telha mais saudável, que não oferece risco à nossa saúde. Eu ouvi pela televisão que esse tipo de material, né, prejudica a saúde durante um tempo, vem causar vários dano à saúde da gente, né? E isso aí é perigoso, né? A gente ter esse tipo de material dentro de casa. Esse projeto está sendo realizado no Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica e tem parceria com, por exemplo, o pesquisador Hermano de Castro, também da Fiocruz, com a Associação Brasileira de Expostos do Amianto e com a Associação Brasileira de Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibrocimento, através da qual a gente fez contato para doação de telhas de fibrocimento e de caixas d'água de polietileno.
As obras, elas vão ser promovidas pela Fiocruz, assim como a capacitação dos trabalhadores, né, da empresa contratada, para saberem como manusear, né, um material que é nocivo à saúde, usando os equipamentos de proteção individual adequados. Também vão ser capacitados para o armazenamento e descarte do amianto. Esse projeto aí, né, vem tranquilizar a gente, né, de forma que saber que eu e a minha família a gente vai ter uma vida mais saudável. Doutor, eu queria saber quais os cuidados que as famílias que ainda têm amianto em casa precisam ter. É importante pedir a substituição do material, como esse projeto está fazendo. É importante evitar qualquer forma de atrito, de quebra da telha, evitar contato com a telha ou com a caixa d'água. Em particular, o momento da limpeza da caixa d'água é arriscado, porque você faz com que se liberem fibras na caixa d'água em repouso ali, não vai eliminar tantas fibras. Mas quando passa a escova, a população se expõe e aspira. Todo tipo de cuidado para evitar o contato com ele é a única solução. E quando, por exemplo, a telha fica mais envelhecida, o risco aumenta. Com certeza, né? Porque sempre há deposição de sementes, de fungos, de plantas, que por seu crescimento provocam a fragmentação e a liberação de fibras. É importante ter clareza que em algum momento da vida daquela telha, daquela caixa d'água, vai haver uma fratura, vai haver um trauma, vai haver algum atrito ou impacto mecânico que vai quebrar aquela telha. Isso é inevitável. Em Fukushima, no Japão, houve um tsunami que fez com que muitas residências e muitas instalações como amianto se liberaram. Então, é necessariamente, na história daquele prédio, daquela casa, vai acontecer alguma coisa que vai liberar o amianto. Qual a forma correta de fazer o descarte desse material? Existe a resolução 358 do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que determina a obrigatoriedade de que sejam criados aterros tóxicos, aterros industriais que deverão ser o destino final para não ficar no ambiente, como você não pode jogar. E representa um risco ambiental também, além de um risco para a nossa saúde, é um risco para o meio ambiente também. Com certeza, e em particular, o descarte é uma preocupação grande, porque a ausência dele faz com que um conjunto muito maior de pessoas tenha contato. Na vizinhança da Eternite, em Guadalupe, é frequente você ver descarte de produtos ao ar livre e até oferecidos aos moradores de baixa renda para botar telha nas suas residências, como por falta de poder aquisitivo, eles usam material que está ali disponível, o refúgio industrial ou que foi jogado ali. Dessa forma, há contaminação em grande quantidade. A alegação de que é possível controlar a exposição de alguma forma, em primeiro lugar, não é verdade, porque nós estamos vendo aqui que o amianto circula livremente na nossa economia, na nossa sociedade. Os lixeiros, os garis, acabam transportando material para descartar no lixo comum e são categorias numerosas. Os trabalhadores da construção civil são 13 milhões e meio no Brasil, não sei dizer o número no Rio de Janeiro, a metade é informal, a metade é formal, nem todos trabalham com amianto, mas seguramente é um número com 7 dígitos. Nossa, é muita gente, né? Então a gente tem que lutar mesmo por essa proibição e evitar ao máximo o contato com esse material. Certamente. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no Ligado em Saúde. Por nada, eu agradeço a oportunidade, essa é uma causa de interesse da sociedade e é preciso que a gente esteja bem esclarecido e com cuidado, que é um perigo enorme que nós podemos nos livrar, nós temos opção. Muito obrigada pela sua presença. Por nada. Bom, hoje falamos sobre doenças do amianto. Se você tem alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema, envia pra gente. Os contatos estão aparecendo no seu vídeo e você também pode falar com a gente
pela nossa página no Facebook. É só curtir e participar. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau!